Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, a última carta que ele escreveu estando na prisão aguardando a sentença. Agora, neste momento, vamos meditar nos versículos 14 a 18 do primeiro capítulo, que diz: Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está ciente que todos da Ásia me abandonaram, dentre eles Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, esperando que ele chegasse antes que a sentença fosse executada, com a possibilidade que isso não ocorresse, ele está encorajando e orientando. Se você observar no versículo 8, ele convidou Timóteo para sofrer com ele. Nos versículos 11 e 12, ele disse sobre o ministério e o seu sofrimento. Mas, todavia, ele não se envergonhava daquele que era fiel e que era poderoso para manter o depósito em seu coração até aquele dia, o dia do Senhor. Agora, no versículo 14, ele diz que Timóteo deve guardar o bom depósito. É o tesouro, guardar o que é melhor. O que ele está se referindo é o ensino da palavra de Deus, o evangelho, a palavra de Deus entesourada, a qual vai manter puro o ministro, e esse ministro focado terá ânimo e coragem para continuar, independentemente das circunstâncias. Segundo, ele está dizendo que esse depósito leva a confiança em Deus, depender totalmente de Deus. E Timóteo vai precisar. Terceiro, ele compartilha que alguns homens o abandonaram no momento que ele mais precisou. Então, Timóteo precisa manter o bom depósito na confiança em Deus e não nos homens. E, se possível, ele precisa ainda animar outros, mas para isso ele precisa do poder do Espírito Santo, pois isso não é mérito ou força humana. No versículo 15, ele relata o seu sofrimento, do qual Timóteo precisa manter essa confiança no Espírito Santo, e ele conta a Timóteo sobre estes homens da Ásia que o abandonaram. Provavelmente de Éfeso, onde Paulo pastoreou, e agora estava Timóteo, pois ele diz que Timóteo conhecia bem. Esses nomes só aparecem aqui nesta carta. Enquanto ele estava aguardando o juízo capital, ele está falando ao seu amigo que algumas pessoas o abandonaram, provavelmente pelo medo da perseguição e pelo medo de morrer também. E ele fala de Fígelo e Hermógenes, esses dois homens que não defenderam, que não esteve do lado dele, que não o apoiou no momento que ele estava mais precisando. E ele vai falar que já tem um outro irmão que, pelo contrário, Onesíforo, quando chegou a Roma, o procurou de verdade, e o encorajou e o animou. O que Paulo não é fazendo uma reclamação. Ele está dizendo, contando uma realidade e ensinando pedagogicamente que todos nós passamos no ministério. Muitas vezes, naquele momento mais difícil, você não pode muito contar com algum colega, e que em alguns momentos fica mesmo complicado esperar a ajuda do outro. E é preciso então permanecer firme na fé. E ele vai dizer que Onesíforo, esse é um homem brilhante, comprometido com Cristo Jesus, porque procurou até encontrar. E não se envergonhou dele. Pelo contrário, confortou, encorajou, animou
correu um risco enorme, mas não abandonou o amigo. Nós precisamos aprendermos como ministros de Cristo, sermos amigos de verdade, ajudar, encorajar, fortalecer, levantar. E Paulo, então, ele faz uma oração. A oração é que a misericórdia de Deus seja sobre a casa de Onesíforo. Que a bênção do Senhor seja nesses dias, enquanto Onesíforo estiver na terra. Que a sua família seja abençoada. E no versículo 18, ele pede que as grandes misericórdias de Deus o alcancem no dia do juízo. Ou seja, ele deseja a bênção de Deus para Onesíforo aqui e no dia do Senhor, da qual ele aguarda. Ele falou isso anteriormente, até aquele dia do Senhor. Ele está esperando a vinda do Senhor. Portanto, o foco dele é Cristo Jesus. E nós precisamos aprender com esta lição o que Paulo estava ensinando a Timóteo. Guardar o bom depósito, participar do sofrimento, focar na vinda do Senhor Jesus, orar por misericórdia e não envergonhar-se do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e que possamos aprender com a palavra de Deus e viver uma vida conforme as Escrituras. Não só procurando de forma mais apurada as Escrituras, expor as Escrituras, mas viver as Escrituras e amar o colega, e ser amigo do próximo, e fortalecer os irmãos na hora da dificuldade. Mas se alguém for injusto, até mencioná-los para que outros possam ter certo cuidado, é possível, nada mais do que isso. Nada de difamar, nada de desejar o mal. Pelo contrário, continuar firme, porque a nossa confiança é no Senhor, pois nós não servimos a homens. Nós estamos no serviço do Rei. Que o Senhor te abençoe e te dê muita paz.